Olá, queridas ouvintes, telespectadoras. Estamos novamente aqui com mais um Divã das Pretas. Meu nome é Luciana de Araújo. Oi, eu sou Adriana Martins. Oi, eu sou Regiane Ribeiro. E hoje o nosso tema é tudo sobre amor, reticências, de amizade, laços que precedem e superam o romântico. Iremos iniciar com a seguinte pergunta. Você já viveu uma amizade que foi mais forte que um amor? Essa pergunta causou uma polêmica aqui entre a gente nos bastidores. E, para começar, será quem? Adriana Martins, que adora uma treta. Vamos lá, né, gente? Então, ó, senta, respira e fala. Eu sempre esqueço. Eu acho interessante essa questão. E eu acho que a gente precisa viver um processo de desconstrução, mas eu vou falar. Se eu já vivi um amor mais forte do que o amor romântico, eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Por quê? Porque a gente tem no nosso imaginário a ideia de amor romântico. Então, o amor entre homem e uma mulher. Então, a gente não consegue enxergar uma amizade nesse lugar de amor, sabe? Por exemplo, a gente vê o amor de uma mãe pelo filho, a gente vê o amor de um pai por um filho e tal, um marido por uma mulher e assim por assim vai. Mas a gente não consegue ver a amizade, a gente vê a amizade como uma amizade, passa. Mas eu acho que a amizade são tão importantes quanto os amores românticos. Então, eu não consigo construir essa resposta de imediato se eu já vivi ou não. Com o repertório que eu tenho agora, eu respondo que não. Tá. Eu tô pensando, tô refletindo real, porque essa pergunta é um pouco delicada. E aí você falar que a gente não vê amizade em forma de amor, a gente coloca um sentimento na amizade, mas realmente você começa a refletir qual sentimento específico que você coloca. Você coloca amizade, pessoas afetas, né? Pessoas mais chegadas no seu convívio, nesse lugar de amizade, nutre sentimentos por ela, mas aí é um amor parecido com romântico. Eu tô aqui pensando ainda. Vou passar a bola para a Regiane, porque um dia acho que eu consigo aqui elaborar algo. Talvez daqui a pouco. Enquanto nós estávamos começando a rascunhar o que ia ser esse podcast, a gente entrou numa discussão. Sim. E aí eu, talvez... Uma discussão. Vou trazê-la de volta aqui com uma pergunta. Porque eu também... a resposta para essa pergunta para mim seria não. Não. Seria, disse no passado, seria não. Seria não porque a convivência diária nunca é com uma mulher, né? A convivência diária é com o companheiro, que você acaba se relacionando, companheiro ou companheira, com quem você se relaciona, porque é com quem você dorme com quem você acorda, é com quem você troca coisas banais do dia. E assim, eu fiz reflexão recentemente, pós-cirurgia, né? Que eu falei, cara, eu acho que eu quero me relacionar de novo. Porque um ano... Romanticamente. Tá. Porque 1 ano e 6 meses depois, na minha cabeça, eu quero alguém pra contar coisas banais, como, nossa, meu pé hoje coçou o dia inteiro, porque tá com uma bolinha no pé. Porque eu não falo isso pras minhas amigas. Mas eu falava isso pro meu companheiro. Então, eu acho... Eu me fiz essa reflexão de que eu quero ter alguém pra contar coisas banais. Porque eu não conto isso pras minhas amigas. E aí eu vou trazer um ponto de questionamento que não tá no nosso roteiro, mas que é uma pergunta pra vocês. Eu sou muito afetuosa. Eu sempre fui. E sempre fui de ter muitos amigos. E eu sempre fui muito de externar esse sentimento, de falar que eu amo. Eu não sou muito de abraço, mas eu sempre fui de falar que eu amo. A gente fala com frequência pros nossos amigos que a gente ama. Mas por que a gente não consegue trazer isso pro amor efetivamente calculável, palpável. E a gente não consegue trazer isso, mas traz no romance. Então, eu acho que tudo é construção, tá? Sim. Então,
desde pequena a gente é colocado no nosso imaginário que a gente precisa se relacionar romanticamente. Sim. Então, assim, a vida só se resolve quando a gente casa. Né? O felizes para sempre. Então, é construído esse imaginário de que a gente precisa se relacionar romanticamente. E aí, poucas vezes a gente tem essa construção com relação à amizade. No entanto, tudo bem você, de repente, ter um pouco de dificuldade para conversar certas coisas com as pessoas, ok? E, de repente, você se abrir um pouco mais com o seu companheiro ou companheira. Mas tem gente também que nem com companheiro ou companheira consegue se abrir a esse ponto. Tem essa abertura. Então, e não necessariamente não existe amor naquela relação. Mas o que eu queria trazer ao ponto é que relacionamentos, né, românticos, também há uma necessidade de uma manutenção. Então, tanto que, né, quando a gente às vezes perde a admiração, não sei o quê, aquele relacionamento acaba acabando. Então, e isso a gente faz na amizade também. Sim. Só que muitas vezes a gente não se esforça. Como muitas vezes a gente também não se esforça para um relacionamento romântico. E aí, pessoas que, né, toda hora trocando de relacionamento, Sim, porque não se esforçam naquele relacionamento romântico. E quem não se esforça num relacionamento romântico, também não vai se esforçar numa relação de amizade. Então, é aquele processo de... Posso lembrar aqui 2 amigas, assim, que são mais antigas, que a gente não se vê muito, né? Por questões da vida, mas que a gente está sempre conversando, não perde a intimidade. E são amizades que a gente tem liberdade de falar, fulano, você tá errada. Fulano... Obviamente que a gente não gosta de ouvir, às vezes, que você tá errada, que você... Porra, não... Mas que você tem... Recentemente teve uma polêmica de alguém falando assim, quando é íntimo ao ponto de você falar que você tá com bafo. Intimidade. Então, amizade é tão amigo que você tem essa intimidade para falar isso. Essa liberdade, exato. Então, assim, eu acho que amores românticos a gente se esforça, se dedica, mas a gente também precisa desse mesmo processo para amizade. E não necessariamente eu preciso morar com essa pessoa, viver com essa pessoa. Mas eu me esforço ao ponto de eu ter sempre essa relação de intimidade com essa pessoa. Independente de estar vendo todo dia ou não. De fulano falou para mim alguma coisa que eu não gostei. Que eu fiquei chateada e tudo mais. Que faz parte, que acontece isso num relacionamento romântico. E que às vezes a gente releva. E por que não relevar na amizade? E tem um outro ponto que eu vou trazer. É que se nós fôssemos tão criteriosos no amor romântico como a gente é na amizade... Porque a gente muitas vezes não aceita ser desrespeitado na amizade. Nossa, sim. Enquanto tem gente que vive um relacionamento romântico que... Abusivo, né, violento. E aceita aquela relação de abuso que não aceitaria numa relação de amizade. E muitas vezes na nossa relação de amizade, a gente não tem isso. Entende? Muitas vezes na relação de amizade, a gente tá vivendo aquela amizade com a pessoa que nos respeita. Que até quando fala, você tá errado, fala isso com respeito. De uma forma... E se isso não é amor... Não, mas é amor. É amor. Eu acho que a gente entende que é amor, não? Sim. Gente, olha, tá dando uma nazareada aqui da minha cabeça. Porque a gente tá refletindo e desconstruindo, né? Ai, Jesus. Essa questão. Mas eu digo assim, por exemplo, recentemente a gente perdeu a Preta Gil. E a gente viu, e a gente viu isso, todo mundo viu isso, o quanto foi importante para ela as amizades. Né? O quanto de apoio ela teve com aquelas amizades, muito mais do que ela teve com o amor romântico.
que no momento que ela mais precisava, ela pôde contar com os amigos. Sim. Obviamente com os familiares também. Mas, acima de tudo, com os amigos, que muitos pararam a vida para estar do lado dela. E isso acontece muito. Sabe? Quantas vezes a gente vive um relacionamento amoroso e que nesse momento de que a gente mais precisa de uma doença, Sim. pula um barco. E quem Sim. fica com você? Se não é a família, se não é amigo. Sim. Eu tive esse cuidado, né? Eu tive a minha família e uma amiga, né? Eu falei nos episódios atrás que eu tive a família e tive uma amiga que segurou na minha mão e falou, vou com você. E aí, ao longo daquela semana, pós-sepultamento, eu fiquei em casa, porque tava de licença, e alguns amigos foram me visitar. Tem um amigo meu de infância, Eduardo, que ele foi me visitar. E aí ele falou, vamos no Outback? Que era uma coisa que eu fazia muito com ele, mas eu fazia muito com o Raul. Aí eu falei, não sei. Aí ele, não, vamos, se arruma aí. Ele tava na minha casa, a gente foi comer no Outback de Niterói mesmo, perto de casa. Fomos no Outback, comemos, voltamos pra casa. Foi uma tarde maravilhosa. E assim, que me salvou. Mais uma vez, mais um salvamento, né? E aí, logo em seguida, depois eu acabei viajando com a minha irmã, também já contei isso aqui em um episódio, que foi mais um salvamento. Eu acho que os amigos, eles têm esse poder, né? De te trazer de volta e de te acolher. É como um colo de mãe. É como um colo de mãe. É como um colo de mãe. E que aí dentro, eu não sei como foi a criação de vocês com a mãe de vocês, mas a minha mãe, ela não é essa pessoa do toque. Afetuosa. Ela não é a pessoa do toque. Ela vai me ligar pra perguntar como é que eu tô. Sim. Ela vai me dar um cartão com limite altíssimo e falar, filha, usa pro que você precisar. Nossa, eu quero essa mãe. Vamos trocar. Alô, dona Regina. Adote a gente, Vamos adote a trocar. gente. Dona Regina, quer ser minha mãe? Ela acompanha todos os episódios. Gente, Eu ela vi os acompanha. comentários Ela dela comenta. no YouTube. Ai, maravilhosa. E Dona aí... Regina. E aí... mas ela não é essa pessoa do toque. Ela não é. Mas os meus amigos costumam ser. E aí, é isso. São afetos diferentes, maneiras diferentes de ter essa troca de afeto, que são importantes pra salvar e pra dar esse ânimo pra gente. Mas, de fato, é isso. É uma desconstrução real desse olhar pra amizade. Porque, não que eu não tivesse uma relação... Eu tenho uma relação muito de afeto. Como eu falei, sempre fui de muitos amigos. Só que eu não tinha esse olhar de que é um amor que sobrepõe o amor romântico. Que ele é mais forte em alguns momentos que o amor romântico. Porque é a amiga que segura a mão quando um relacionamento termina, que vai pra balada com você e fala, vai beber sim, Isso. vai curtir sim. Vai pegar todo mundo. Exato. Tô pegando ninguém, mãe. Tô pegando ninguém. Porque eu tenho uma amiga... Fala esse boy não, que esse boy é lixo. Pelo amor de Deus. Ai, gente, isso principalmente. Eu tenho uma amiga que... Ela é minha amiga há 18 anos. E quando eu tive uma situação que eu precisei levar algumas coisas do Raul pra São Paulo, né? E aí eu comentei com ela que eu ia levar... Acho que algumas amigas sabiam que eu ia ter que levar algumas coisas pra lá. E ela falou assim, eu vou contigo. Aí eu falei, não cabe na tua rotina, eu tava de férias. Ela não. Ela já pediu uma folga aqui na segunda, já pediu uma folga na sexta, tô indo contigo, eu vou com você. Falei, caraca, e ela mudou a rotina dela inteira, porque ela sabia que era um momento difícil pra mim e que eu ia precisar de alguém. Então é isso. E é uma outra amiga, essa já não é a amiga que tava comigo no sepultamento. Então é isso, os amigos da gente, eles são fundamentais em momentos muito específicos pra salvar a gente de coisas que a gente às vezes nem sabe que precisa ser salvo. É verdade. Eu lembro que eu sempre tive isso na minha cabeça, se eu estiver me relacionando com algum homem e tal, e se ele falar que essa amizade não serve pra mim, eu largo ele, mas não largo a minha amizade. Ah, gostei. Porque assim, Gente, se ele claro. quer me fazer, que ele quer me fazer, me afastar, por que ele quer me afastar? Aham. O que tem por trás disso? E sempre, e eu via muito essa questão de
homens, né, falando mal de amizade, mas por trás dando em cima da amiguinha. Né? Assim. Não, você ainda tem isso. Ainda tem isso. Você fala mal, ai, fulana não presta. Mas quando tem oportunidade, dá em cima de fulana. Eu já vivi isso, assim, não de falar mal, mas assim, não gosto e tal, mas depois eu soube que pegou fulana, assim. Sabe? Eita! Então assim, graças a Deus, eu confio nas minhas amigas. Confio nas minhas amigas. Acho que é muito mais fácil eu ser traída num relacionamento romântico com relação a essa questão do que alguma amiga minha ceder investida de algum cara. Algum cara que eu tô, sabe? Confio. Obviamente que, né... A gente pode até se enganar, mas confio com relação a isso, porque assim, as amigas que eu tenho realmente são pessoas que eu posso contar. Eu lembro que quando eu me separei, eu tava num processo, eu falei assim, cara, eu quero virar a página. E aí eu pedi pra elas, falei, eu vou excluir todo mundo que tem contato com ele, porque eu quero seguir em frente. Então, eu não quero ver nada dele e não quero que eles vejam nada meu. E aí eu pedi pra elas também. Não tinha obrigação nenhuma, assim, tal. Conheciam ele também há muito tempo. E elas excluíram eles, assim, de rede social. Graças a Deus também ninguém tem contato. E assim, eu pude viver a minha vida. Não tava querendo esfregar pra ele que eu tava vivendo a minha vida. Também não queria saber da vida dele, não importava. Virei a página. E elas fizeram isso, assim, por mim. Óbvio, fizeram outras coisas, assim, mas que eu me lembro aqui agora, assim, que foi uma questão muito significativa, sabe? Tem gente que vive a vida. Às vezes sai, vai encontrar com fulano, porque foi do meu círculo e tudo mais. Não corta esse vínculo. Elas cortaram esse vínculo por mim, sabe? Pra que eu seguisse em frente. Vivesse a minha vida. E eu sei que eu posso contar. Eu tenho amigas que fizeram meu divórcio. De graça. Então... Foi tu? Sou eu. Então assim, né, E tá gente? tudo bem. Gente, então... Amizade é pra isso. Então assim, e gente que, às vezes... Cara, é o teu suporte. Suporte. Eu acho que a gente... O problema, a questão tá nisso, da gente realmente entender e desconstruir essa questão de que... a amizade não é tão importante quanto o amor romântico. Cara, foi muito bom, assim. Eu ainda tô aqui Refletindo. Total, porque eu não dei um pio. Porque eu estou aqui com os meus neurônios queimando, mas foi muito bom ouvir a fala de vocês, porque realmente a gente é levado a ter esse tipo de reflexão, pensamento e tentar, não que tudo tenha que ficar em caixinhas, né? Mas tentar também conseguir identificar e levar a amizade para esse lado, porque realmente em vários momentos, acredito eu, a gente sempre deixa a questão da amizade um pouco aqui. Não, é igual família. Não, a família já está aqui. A gente já sabe que aqui é o lugar da família, então tá tudo bem, não vamos dar talvez tanta importância. Já até nos bastidores contei uma situação para Adri referente a isso, de família. Por ser família, acho que numa situação não precisamos... Manutenção, não precisa de manutenção. Não precisamos manutenir aquilo. Amizade também, porque a gente sempre... tem essa consciência de que os amigos estão ali para qualquer tempo, a qualquer hora. Né? Tipo, ou descobrem ou não, ou pressentem, ou fulana sumiu, vou ali saber o que tá acontecendo com a fulana, né? Mas a gente também tá fazendo isso, né? A gente tá nesse papel também de... Caraca, fulano sumiu. Será que tá acontecendo alguma coisa? Acho que eu vou fazer um contato. Ou a gente também tá colocando tudo naquela situação de... Caraca, a vida tá corrida. Não tô tendo tempo pra nada, fulano vai entender. Que aí acho que a gente... E aí eu vou entrar na treta. A gente entra... Isso a gente vai falar juntinho. Que a gente entra na treta da manutenção. Baixa manutenção de amizade. Não concordo. Essa é a treta, gente. Não concordo. Eu entendo que a vida tá corrida pra todo mundo. A gente tá nessa fase produtiva, né? 30 e pouco, 40 anos, todo mundo correndo atrás. Tem gente que já tá aí com filho e o tempo é escasso. Gente, mas precisa de manutenção, sim.
sabe? E não é só, não me procura, não vou procurar. Não é só mandar mensagem. É se encontrar de vez em quando. Marcar um encontro, né? É prioridade. Eu lembro que... E esse livro... Eu falei isso, mas eu também tô aqui que eu... Essa ideia partiu muito do livro... Mas eu tenho treta. Essa ideia desse tema de hoje partiu do livro Tudo Sobre Amor, de Bell Hooks. E a Bell Hooks é uma filósofa, foi, né? Já falecida. Tem vários livros, indico todos dela, gente. Mas ela falava com uma linguagem muito, muito informal, assim, sabe? Ela conta que ela lia muito livros de autoajuda. Então, ela pegou essa forma de se comunicar. E ela conta nesse livro Tudo Sobre Amor que um período que ela sentiu muito foi quando uma amiga dela, muito amiga, começou a se envolver em um relacionamento amoroso e se afastou dela. E ela sentiu muito esse afastamento nesse processo. Então, eu entendo que hoje em dia ninguém está fazendo questão de nada e é por isso que os relacionamentos são tão superficiais. Então, a gente tem que, eu acho que desconstruir ou voltar ou pensar isso de que as amizades precisam de manutenção, sim. Então, eu não concordo com amizade de baixa manutenção. Acho que a gente precisa se comunicar. Acho que a gente precisa se encontrar, se ver, se tocar. Isso é importante. Pra mim, eu não concordo com amizade de baixa manutenção. Eu tenho minhas ressalvas. Então, coloca pra fora essas ressalvas aí. A Regiane tá querendo me matar. A Regiane tá não é que eu queira te matar. Fala você, porque o meu é rápido. Você é mais extensa e eu tô cronometrando o seu tempo. Vai, Regiane. Não é que eu queira a treta. Vamos à treta. A treta. Não é que eu discorde 100% do que você falou. Eu também sou a pessoa que gosta de ver, gosta de estar junto. Mas, vamos lá. Signo de Peixes, 26 de fevereiro. No meio ali do ciclo, do afeto, do estar próximo. É Peixes e Gêmeos na mesma conexão. É uma pessoa que gosta do contato, eu gosto. Mas eu virei uma chave na minha vida, porque eu era a pessoa que procurava, que estava junto, que corria atrás, que ligava, que procurava, e que fazia essa manutenção ser diária. Eu era essa pessoa. E aí, voltando nos episódios atrás, onde a resiliência vira sobrecarga, eu cansei. Desculpa aos meus amigos que sentiram essa diferença, essa mudança, mas eu cansei. E aí, não é que eu cansei porque eu cansei da sua amizade. Não. Eu ainda te amo, te quero muito bem, mas eu cansei de ser a pessoa que estava ali o tempo inteiro na manutenção, alimentando, nutrindo, buscando, procurando, mandando mensagem constantemente, sendo essa pessoa afetuosa que eu sou. E aí, quando eu cansei, eu não cansei porque eu cansei de você. Eu cansei porque eu cansei de ser a única pessoa que tinha essa atitude. E ainda era cobrada. E aí entra na treta que a gente tava aqui, que eu odeio ser cobrada sobre isso. Porque eu fui cobrada por muito tempo. Porque você não me liga, porque você não vem aqui, porque você não isso, porque você não aquilo. E quando você foi até mim? E aí, jogar na cara rapidinho aqui, ó. Como quem não quer nada. No momento que eu mais precisei, e aí eu nem tô falando da morte do Raul, não. Porque tiveram outros momentos que eu mais precisei, porque a gente tem muitos momentos difíceis na vida. Nos momentos que eu mais precisei, eu não tive essa procura. Eu não tive esse cuidado que eu tinha. Gente, eu largava tudo na minha casa. Meu marido, se tivesse vivo, ele ia falar. Ele ia estar aqui assim, ó. Porque ele sabe, ele viu isso, ele viu eu fazer isso. Eu era a pessoa que eu largava tudo e ainda levava ele de chaveiro. Vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer. Até porque ele também tinha muito isso. Eu era a pessoa que eu largava tudo pra nutrir essa relação, pra cuidar, pra me doar. Minha mãe tá assistindo que não me deixa mentir. Eu era essa pessoa. E aí quando eu só dei 2 passos pra trás, gente. Os 2 passos que eu dei pra trás, eu me vi sozinha. E aí, quando eu me vi sozinha, e aí não é ofendendo aos meus amigos, não. Mas eu me vi sozinha numa constância de... Eu demorei pra ser procurada por não procurar, sabe? Aí eu falei, calma aí. Terapia em dia.
tem alguma coisa errada. Eu tô me doando mais pra essa relação do que essa relação tá se doando pra mim. E foram amizades de 25 anos, de 18 anos, de 20 anos. Amizades antigas. Que eu sou madrinha do filho, que eu fui madrinha de casamento. São amizades antigas. Ah, Rejane, mas aí a gente tá te procurando e você não quer falar sobre a sua vida. É porque eu cheguei no meu limite dessa relação, onde eu tava me doando tanto, que eu me desgastei. Então, é isso. A polêmica é exatamente... uma fala de desabafo, mas é uma realidade na minha vida. Eu fui a pessoa que me doei muito o tempo inteiro. Eu cheguei no meu limite. E aí, agora eu não aceito nem ser cobrada. Desculpa. É quando a gente coloca os nossos limites a partir do que a gente entende de quem nós somos. Eu sou uma boa amiga. O que você precisar, você vai ter a minha amizade. Mas hoje... eu não sou a pessoa que estou com você 24 horas. Porque você não tá comigo 24 horas, então você não vai me ter 24 horas. E tudo bem. É isso. E é isso. E tá ótimo. E a sua fala foi, caraca, potente. Não, e foi bom ela ter falado antes, que aí eu consigo também até criar aqui uma fala pra conseguir interagir. Porque essa questão de cobrança e ser a amiga que está ali pronta para ajudar, para dar o ombro e tal, eu tô muito nesse quesito. Porque, assim, eu odeio pavor real, mas de tudo, tá? Não é só na amizade, não. De ser cobrada de algo, porque aí eu... odeia mesmo. Porque aí eu volto naquela questão de... eu tento ser e acho que consigo, enfim... ser a certinha pra não deixar essa lacuna, pra não deixar essa brecha de ser cobrada, porque isso me causa um desequilíbrio, né? E essa questão de estar ali. Então, me cobrar porque eu sumi, porque eu tenho fases. Eu tenho sempre... Eu tenho. Pode perguntar minhas amigas de outro... mais antigas, que eu sumo. E não é por nada, não é porque você me fez algo. Não é... eu sumo mesmo. Eu acho que eu tenho momentos de ficar reclusa, mas não aconteceu absolutamente nada. Pode ter algumas questões pessoais, mas assim, da minha vida. Só que eu estarei ali, se você me mandar um oi, eu vou estar ali, rente que nem pão quente, para te ajudar, para te dar o ombro, para te ouvir, para qualquer coisa. Mas eu tenho essas questões comigo. E as pessoas podem até achar muito estranho que, tipo, nossa, tem períodos, fases do ano, meses, enfim, que a Luciana tá ali de prontidão. A cara dela tá em todos os lugares e depois ela dá uma recuada, que pode achar que aconteceu alguma coisa, mas não. Porque essa questão de cobrança é complicado, porque às vezes você se doa, o outro tá sempre acostumado com você ali, à disposição, e aí você some e começa a te cobrar. Mas e a contrapartida? Não contrapartida, vocês conseguem me entender, né? Sim. Contrapartida dele também está à disposição de você, ou está solícito, ou também fazer essa pergunta. E aí, como é que você tá? Não é aparecer somente porque você sumiu e deixou de ajudá-lo, ou estar ali presente 24 horas. Essa questão da cobrança... Mas você tem amizades que te cobram? Vocês têm? Você falou, né, que te Não, cobrava. tive uma amizade que chegou aí pra mim e falou assim pra mim, quando eu sumi, o primeiro grande sumiço. Aí, por que você não tá me procurando? Eu falei, então, por que você não me procurou? Não, Devolvi. Aí é difícil, né? Que Por que você não tá me procurando? Você sumiu, você não tá me procurando. O que aconteceu? Falei, então, e por que você não me procurou? Sim. E aí eu ouvi a frase mais dolorosa da minha vida, porque esse era o seu papel. Não era amizade. Aí eu falei, então. Não. Então, Alecrim, eu sumi, né? Porque dá vontade de falar assim. Fui cuidar da minha vida. Mas também acho que a gente também precisa entender, porque assim, é igual um relacionamento amoroso. Se aquela relação, romântico, né? Se aquela relação não tá sendo satisfatória, não tá fluindo, também tudo bem não prosseguir. Sim, também mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A partir dessa contrafala, eu falei, opa... Peraí. Tem algo aqui que não está certo. Tem algo nessa relação que não tá funcionando. Sim. Mas voltando, Fala. você tem? Não, então, nessas fases minhas de quando eu sumo, aquariana, acho que eu tenho aquário com aquário, não é possível. Não, é aquário com com virgem. certeza. Não é aquário com virgem. aquário? Não, é virgem. Ah, tá.
faz sentido. É virgem. Faz Deus me sentido. livre. Não, essa aqui é outro dia. Ai, deixa esse seu lado virginiano. Deixa o seu lado virginiano um pouco de fora. Enfim, é isso. Mas nessas minhas... Faz sentido. Garota virgem, pelo amor de Deus. Caraca, toda a vida. Nossa. Quem aguenta? Gente, eu vou desabafar. Nem eu me aguento. Nem eu me aguento. Eu, às vezes, fico parada refletindo da seguinte situação. Como que as pessoas me aguentam? Amigos, porque aí tem que ser amigos de fé, irmãos, camarada. Porque eu sou uma pessoa chata, eu sei todos os meus defeitos. Mas é porque, né, você se cobra muito. Exatamente. E aí, essa questão de não admitir falhar. Isso tá Deus muito dentro de mim, então é ruim. É Tem difícil. que ser tratado. Então, tem. Já tive. Agora até que as pessoas acho que começaram a se adaptar, porque aí eu consegui falar. Teve um caso que eu falei assim, gente, vocês me conhecem há mais de 10 anos e ainda não me entenderam. Que às vezes eu vou sumir, que eu sumo, porque não é uma coisa de ontem pra hoje. Já tem um período grande. Que às vezes eu vou sumir, mas eu estou aqui, não vou ficar. Eu acho também que eu nunca fui esse tipo de pessoa de ficar ali todo dia, algumas vezes na semana. Ou, e aí, tá tudo bem? Passando aqui pra saber e tal. Mas assim, igual a Rejane, nunca me coloquei nesse lugar. De estar muito ali. Estou à disposição, mas não tão frequente. Mas isso é racial, né, gente? Eu entendi isso em terapia, acho que que era uma questão na verdade, de... suas amigas eram brancas nessa situação. Tá. Sim, gente. Não, mas eu tenho amigas brancas também. Mas assim, por exemplo, a minha amiga mais antiga, que remonta, assim, de adolescência e tal, a gente às vezes fica um período... Não tem cobrança, mas a gente fica um período sem se falar. Mas aí, porque às vezes tá na correria, às vezes não dá tempo, muita coisa pra fazer. Mas aí quando a gente fica muito tempo sem se falar, uma manda mensagem pra outra, às vezes, fala assim, ih, caraca, lembrei de você, mó tempo que eu não falo contigo. Mó tempo que eu não falo contigo, e aí, como é que estão as coisas e tal. Ou então, às vezes, acontece alguma coisa que precisa compartilhar, precisa dividir, aí manda ali mensagem. Eu mando meme. Ai, gente, agora o meme o tempo inteiro. O meme é a minha maneira de dizer, estou com saudade, lembrei de você com carinho e quero falar com você. É isso. Não, mas Foi no meme. eu igual, por exemplo, eu não sou de ficar mandando mensagem, por exemplo, mandando mensagem todo dia. Eu também não mando mensagem pra minha mãe todo dia. Também não. Pai, todo dia. Mas às vezes eu falo assim, tô muito tempo sem falar com fulana. Vou mandar mensagem. Tô muito tempo sem falar com a minha mãe. Vou mandar mensagem. Então eu tenho disso. Então mando mensagem. Mas assim, eu acho que eu tenho duas amigas. Outras que eu tive amizade que bateu. Assim, tem muitas amigas. Eu acho que... É isso, né? Porque eu acho que depende da situação. E... eu acho que depende também do outro querer construir essa relação. É verdade. Sabe? Porque é igual um amor romântico. Eu acho que, assim, tem muitas pessoas... Por exemplo, a gente aqui, tá? Você conhece a Lu mais tempo. Agora, a gente tá tendo um pouco mais de contato. Eu e você. Sim, e você. Sim. Mas, assim, por exemplo... vai partir de você ter interesse de... manter essa relação, entendeu? Então, óbvio, porque a gente vai construindo, né? Então, tem muitas pessoas que eu conheço há muito tempo, assim, né? Que a gente troca... vou falar o nome daqui. A Kátia, que a gente conheceu na Pós. Sim, Kátia da Pós. E daí a gente, né, troca, então se vai... não é desculpa te cortar, mas não é aquela... constante. A gente raramente se encontra. Nossa, ela é de Niterói, a gente é daqui, então nem fora agora. Já me apresenta a Kátia, gente. Kátia, mas a gente tá boníssima. sempre trocando, né? Sempre trocando. Então, eu acho que assim, isso parte... Mariana também. Mariana Mariana! super apoia nosso projeto. Mariana, Ninguém esqueceu de você, porque era um outro tema. Só vi Mariana uma vez. Não, Mariana super apoia o projeto. Olha, um beijo, beijo pra você. No coração. Mas é isso de... ter a vontade, né, de fazer com que essa amizade, né, essa relação flua e buscar prosseguir. Porque é igual um amor romântico. Quando a gente conhece alguém, né, você precisa se dedicar àquela relação. Mas no aí mínimo, né? Mas aí é que tá também. O amor romântico, estamos encaminhando pro final. Só quero ressaltar a virginiana.
Só quero ressaltar isso. Mas tudo bem. Vamos lá, só vou complementar. O amor romântico, no início e tal, a gente acaba cultivando mais, né? Molhando ali a florzinha e tal. E aí, eu acho que a gente acaba absorvendo a seguinte questão que eu pontuei aqui. Família e amizade já estão num patamar, isso é na nossa cabeça. Posso estar falando besteira. Mas família e amizade já estão num patamar, já estão num degrau, que a gente acaba entendendo que não precisa ter tanta manutenção, cultivar tanto. Porque o amor romântico, você tá aí com aquela pessoa, aí tem aquele momento de euforia, não sei o quê. Casou, tá. Mas também chega um momento que você, já tô casada. Mas eu acho que E não pode ter isso. E não pode ter isso. E não pode ter isso na amizade também. É isso, mas a gente acaba fazendo isso. Mas eu não acho pode. que tem uma diferença, porque muitas vezes o amor romântico, ele parte de uma paixão. Então, teve aquele encontro e a paixão e aquela vontade de estar o tempo inteiro, que isso passa, né? Isso passa. E aí, e nesse momento é que isso passa. Não, e nesse momento... Para de mentir. Para de mentir. Porque eu sou Capricórnio com câncer, tá? Então, eu sou apegada. Mas assim, então tem aquele momento da paixão, que a gente tá naquela vontade louca. E quando essa paixão passa, é que a gente precisa construir essa relação amorosa. Precisa. Né? Porque, porque é Sim. nesse momento, por exemplo... É nesse momento que a gente começa a entender como o outro é, a enxergar os defeitos do outro. Que você não vê lá no início, mas sempre esteve ali. Sempre esteve. E aí é nesse momento que você para e pensa, eu vou me esforçar para que essa relação dê certo. E na amizade é diferente. Não tem essa paixão. Então, começa de um sentimento genuíno, tranquilo. Exatamente. Começa sempre do amor. Você tem afinidade. Eu acho que tem uma paixão, mas é uma paixão diferente. Com outro tom. Com outro tom, mas ela chega a ser uma paixão. Porque quando você tem uma amiga nova... Né? Quando você tem uma amiga nova, eu acho que você fica muito mais próximo dessa amiga nova no início. Fica sim. Você quer falar com essa amiga nova o tempo todo, você quer estar com essa amiga nova o tempo todo. Eu sou assim. Eu tô pensando aqui. Não, mas não tenho isso, não, ela tá ali calculando aí. Eu tô pensando é que eu sou assim. Esse momento. Não, mas tem sim. O momento de euforia. Mas eu acho que esse negócio de estar o tempo todo... Por exemplo, eu comecei um trabalho novo. E aí eu conheci alguém muito legal. E, obviamente, eu tô nesse trabalho. Ai, Edilane, um beijo pra você. Olha que vai dar ciúme, hein? Pelo amor de Deus. Aí eu falo, beijo Sabina, beijo Edilane, beijo Pelo Alessandra. Amor de Deus! Minha mãe pra você. Olha o tempo. Não, mas é que eu lembrei dela, quando eu falando de trabalho, eu lembrei. Porque é isso, né? A amizade que você constrói a partir do trabalho, você segue pra vida. Mas o que eu quero dizer é que... quando você tá nesse ambiente, né? Um ambiente novo, um curso, você acaba passando mais tempo naquele lugar. Então você vai acabar encontrando mais aquela pessoa e por isso aquela relação fica estreitada. Mas, por exemplo, a gente não trabalha no mesmo lugar, a gente não mora na mesma cidade. E a gente não se encontra sempre. Sim. Mas não necessariamente... Então, por exemplo, a gente pode trocar sobre várias coisas. Não necessariamente parte de uma paixão. Eu acho que depende do momento que você está vivendo naquela quando você encontrou aquela pessoa. Encontro. Sim, entendi. Acho que é muito mais nesse sentido. Muita coisa para refletir, que eu ainda tô aqui, tá? Eu falei pouco, mas leiam tudo sobre amor. É um livro disruptivo com relação a amor. Tá. Eu mandei no grupo esse livro, no PDF. Enfim, mandou. Sabe o que eu fiz? Compartilhei com as minhas amigas. Mas eu mesmo não abri nada. Faz parte, né? Mandei pra mim, principalmente para minhas amigas que estão em processo de construção do afrocentrismo. Aí eu, toma, pra tu ler, ó. Toma. Legal. Tem um também que... Irmãs de Inhame. É um livro da Bell Hooks que fala sobre amizades entre mulheres negras. Manda esse também no grupo. Esse eu não sei se tenho. Eu tenho ele físico. Tá lá na minha cabeceira pra ler. Temos.
E aí? Não Regiane, sei, tem eu acho que eu alguma ficaria coisa? mais uma hora aqui de conversa. Quanto tempo a gente tem? Não tem mais Quase tempo? nada. Eu acho, Então eu acho que temos, sempre Então temos. ficaria mais Sempre uma hora. fica, sempre fica. Inclusive, a gente tem uma plataforma maravilhosa chamada Apoia-se, que é com esse intuito. Porque quanto mais apoio a gente tiver, mais possibilidade, maior a possibilidade de nós estendermos a quantidade de tempo de fala e de remoermos alguns assuntos que a gente Sim. interrompe com uma hora de produção Muito por forte. conta disso. Adriana, fala um pouquinho mais sobre. Gente, então, a plataforma Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você curte os nossos episódios, se você gosta do nosso projeto, quer que esse projeto se estenda por mais tempo, a gente pede para que você contribua lá no Apoia-se com o nosso projeto. Como que funciona o Apoia-se? Você pode escolher um dos pacotes que a gente estipulou lá. Então, tem um pacote que você tem direito a um sorteio mensal que vai a nossa ecobag, uma canequinha e um livro aleatório, sempre com atores... sempre com autores negros ou com alguma temática racial ou de feminismo pra gente desconstruir e descolonizar o pensamento. E também tem o pacote que você... Optando por esse pacote, a gente faz um encontro virtual mensal, onde a gente troca. Se você gosta do que a gente conversa aqui, a gente vai ter a possibilidade de conversar ao vivo, né? E a gente vai trocando experiências, compartilhando as histórias. E, inclusive, vocês podem sugerir pra gente temas pra gente abordar aqui no podcast. E... a partir de uma sugestão de um seguidor nosso, a gente incluiu mais um pacote, que é a possibilidade de você contribuir e, quem sabe, você chegar aqui e participar com a gente no podcast, tá? Então, são 3 pacotes agora. A partir de agora são 3 pacotes e você pode ou participar do sorteio ou participar dos encontros, ou quem sabe estar aqui na bancada com a gente. Vai sentar aqui do meu ladinho, ó. Exatamente. Ó, tá vago aí. Tá vago. E não é por coincidência, tá esperando tá te você. aguardando, exatamente. Então vem se você tem vontade de estar aqui com a gente, trocar, botar pra fora, participa desse projeto. É só apoia.se/Divã das Pretas. Tá na descrição, tá na descrição dos vídeos, tanto no Spotify quanto no YouTube e no nosso Instagram também. Exatamente. Temos episódio? Temos. Então tá bom. Toda preta tem história. Toda história merece um divã. E a gente se fala na próxima. Tchau. Tchau.